capítulo 18, lá, e por volta de 52 anos depois de Cristo, ele passa ali por Éfeso na segunda viagem dele. Então ele vai lá no livro de Atos, está registrado essa passagem lá. E depois, ele, na terceira viagem também, ele passa lá em Atos 20. E nesse momento ele fica uns 3 anos lá nessa igreja. 3 anos, hein? Apóstolo Paulo presente lá, é chique, né? Que a gente fala isso hoje, porque o apóstolo Paulo, aquele cara que mudou completamente o sentido da vida dele, ali cara a cara com Jesus, aquela experiência de vida, a autoridade com que ele ensinava, ele fica 3 anos ali. E quando você começa a estudar, porque assim, na saída dele, acontece muita coisa. Bom, foi um pouquinho dessa cidade, só para você entender aí, para entender melhor o que Deus, Jesus pede para o Pedro falar, desculpa, para o João falar, e que o apóstolo Paulo vai falar. A cidade de Éfeso é uma cidade assim, era acessível, ela era, você conseguia chegar por mar, por terra, nela, e todo mundo, era o centro comercial. É legal você entender isso, você que dá aula de história, né, que nós não existíamos. Você tem que voltar no tempo um pouquinho e entender que só existia aquele bloco lá em cima, assim, pelo menos conhecido. Quando os portugueses vêm para cá, já existia gente aqui, mas nós ainda não existíamos na história. Só aquela parte ali em cima. O comércio, a vida é comércio. Lá era o centro comercial. Não tem como, ela era rica. Coloquei alguns detalhes dessa cidade. Lá era próspera, a mais próxima, uma das mais próximas do primeiro século. Ela tinha indústria, tudo lá. E também tinha o lado que as pessoas, assim, de adoração. Lembra, essas pessoas não conheciam Jesus Cristo. E antes de Jesus, lá no Império Romano, né, tinha os gregos antes, assim, todos os deuses, a mitologia grega, tudo lá que você ensina no cinema lá, tudo pra lá. Thor, Hércules, tá tudo lá. Já existia toda essa tranqueira para lá. Que a gente vai e assiste, como aventura. Então isso aí existia lá na cabeça daquelas pessoas lá, certo? E lá tinha um templo, que era o templo para a deusa Diana. E esse templo, estava pesquisando, muito legal. Era templo, banco, comércio. Era tão enorme o templo assim que servia para tudo isso. E quando você começa a estudar, assim, era fantástico lá. Então, assim, só coloquei uns detalhes para vocês entenderem aí. O próprio templo de Ana era o mesmo templo local de culto, casa do tesouro, banco central, tudo lá. Lá você podia fazer empréstimo. Já pensou? Tudo aqui dentro? Não, calma. Aí Jesus, mas já está lá. E tem um momento que aí você tem para pensar que Roma, né, que os saduceus, que eles vêm lá depois, o povo misturado lá dos gregos, quando se infiltra aqui no meio dos fariseus, para eles tudo bem. Quando Jesus entra no templo, por isso você tem que entender essas coisas. Quando ele entra no templo, Jesus Cristo, e quebra tudo lá, meu, ele fala, pô, meu, o que vocês estão fazendo? Quer dizer assim, aquela bronca é para os israelitas também, para os filhos do povo de Israel, para os fariseus. Como é que você deixa a casa de Deus transformar nessa bagunça aí, tá? Então, tinha esse templo lá. Bom, para um pouquinho. Então, a cidade era próspera, tinha culto a outros deuses, o povo se preocupava, entre aspas, com a parte espiritual, só que eles não conheciam Jesus Cristo. Aí, na dispersão, quando a igreja começa a ser perseguida, inclusive pelo apóstolo Paulo, que era o Saulo antes, as pessoas vão voltando para as terras delas lá e Jesus vai chegando lá, por comentário e tal. E quando Paulo chega lá, já existiam cristãos lá. Então, quando a gente estuda Atos, é muito legal, porque as pessoas vão lá receber o Paulo, aí tem culto em casa, tal, um monte de coisa. Bom, só para relembrar a cidade de Éfeso. Em Apocalipse, foi praticamente o último livro escrito lá, em relação à revelação de Jesus Cristo, no capítulo 2, Jesus ele faz questão de mandar uma carta para a igreja de Éfeso, e a gente relembra isso com carinho, porque ele fala assim, olha, capítulo 2,
Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve o seguinte: isto diz aquele que tem na sua destra, na sua mão direita, as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achastes mentirosos. E sofresses e tem paciência, e trabalhasses pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste do teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras, e se não, brevemente virei a ti, e removerei do teu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aí, essa carta assim, que o apóstolo João escreve, lá quando ele está na ilha de Patmos, é para alertar diretamente de Jesus o que estava acontecendo ali. E é muito lindo, lembre-se, em toda aquela cidade, aquele povo, comércio, as pessoas querendo comprar, vender, cultuar, não paravam para pensar se estavam fazendo as coisas corretas. Aí chega a igreja de Jesus Cristo, e quando Paulo fica 3 anos ali, e ele sai, rapidamente o inimigo providencia falsos apóstolos para tentar distorcer a palavra dele. E isso é revelado nessa carta. Então, quando você estiver lendo Apocalipse, quando você estiver estudando, você tem que lembrar o seguinte: olha, Jesus, quando está falando assim para a igreja, através dessa carta de Apocalipse, ele fala assim: ei, olha que lindo, hein? Eu tenho na mão direita as 7 estrelas, e eu passeio pelo meio dos castiçais, que é a visão que o Pedro teve em Apocalipse. E no final desse capítulo, Jesus vai explicar o que são as 7 estrelas, não é isso? E que são os candelabros. Ele vai falar o quê? Que as 7 estrelas são quem? Os 7 líderes, né? E os candelabros é a própria igreja. Então, assim, é como, olha, eu tenho a vida de todos na minha mão, principalmente os que lideram, diz assim, né? Tem todas. E eu passeio pelo meio da igreja, quer dizer, eu estou vendo tudo que está acontecendo. E quando ele faz isso aqui, ele fala assim: olha, eu sei o que vocês estão fazendo. Eu conheço, eu sei. Isso para aquelas pessoas que estavam ali sofrendo, né? Pô, nada vai acontecer, vai estar demorando para acontecer, para Deus agir. E aí ele fala assim: eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho, eu conheço a tua perseverança, ou seja, a sua ação paciente em preservar o evangelho, ele está falando. Eu sei que você não pode suportar os homens maus, você não consegue, você sabe que você tem que ter paciência, você sabe que as pessoas estão trazendo coisas erradas para a igreja, ensino errado, mas na ignorância dos que estão lá, que não buscam as escrituras, eles são iludidos. Ele fala: eu sei disso, ele fala assim, e que você pusesse à prova os que se dizem apóstolos e não são. Quer dizer, ó, então assim, havia um questionamento em relação àqueles que queriam mudar, né, o ensino do apóstolo Paulo. Então, assim, eles eram colocados à prova e achados mentirosos. Bom, e ele fala assim: porém, olha, fiquem espertos aí, que vocês estão esquecendo a razão de vocês estarem me adorando, que é a essência. Ele fala assim: eu tenho, porém, contra ti que deixaste do teu primeiro amor. Quer dizer assim, você foi movido pelo meu amor para me adorar, e você veio para cá me adorar aqui coletivamente, vamos dizer assim, mas tem um momento que você está perdendo a essência. Toma cuidado. Então, assim, não é um errinho, um abismo vai levando a outro abismo. Então ele fala: ó, toma cuidado,
faz uma reflexão aí onde você começou a acostumar aos pequenos errinhos e se arrepende e volta a praticar as coisas. É isso que ele está falando. Porque senão, olha só que triste, porque senão eu vou remover aí a igreja no meio de vocês, o lugar onde você está. Então, esse sentimento que estava ali na igreja, né? E outra coisa, né? Ele sabe que você aborrece aí os nicolaítas, era uma seita aí também que adorava cultos pagãos nesse sentido e fazia as coisas publicamente ali para a igreja, mas fora dali fazia outras coisas para desviar o povo. Bom, o apóstolo Paulo vai escrever essa carta lá para a igreja de Éfeso. E é muito lindo que ele fala assim, ele começa o capítulo 1 assim, eu convido se você quiser abrir ou acompanhar aqui, não sei se dá para você ver a letra aqui, vou ter que aumentar já para mim, porque eu estou retorno aqui. Ó. Paulo fala assim, lembre-se, ele está escrevendo para essa igreja rica, cidade rica, que tem esse culto, essa deusa pagã, a deusa Diana de Éfeso, que lá no livro de Atos, lá os ourives tentaram apedrejá-lo, e a Bíblia é clara disso, porque o Paulo está falando que não precisa nada de imagem. Eu falei, e agora, a gente vai ver do quê? Está escrito isso lá, então eles correm atrás, tentam matar o Paulo. E o Paulo fala assim, olha, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então aqui o Paulo se apresenta como autor da carta e, olha, aos irmãos, aos santos que estão na cidade de Éfeso. E aí uma coisa bem interessante que nós temos que entender a palavra santidade, ser santo. Eu não sou santo. Se é assim, é que talvez você ainda não tenha entendido o significado de ser santo. Você foi chamado, escolhido, você foi separado para viver de uma maneira diferente, que agrade a Deus. É que você ainda não parou para ler, para pensar, literalmente, o que você está lendo, em termos de Bíblia, para você entender como que você deveria viver de uma maneira diferente. Falar assim, ó, esse aí é dos escolhidos, esse aí parece Cristo, esse aí é cristão. Nós não entendemos o significado dessa palavra santo. É ser separado para viver de uma maneira diferente, digna de ser reconhecido. Ó, esse aí parece com Cristo. Isso é ser santo. E nós temos que melhorar. Bom, enfim, e aí é o seguinte, olha, ele começa assim a carta. Quem é que não gostaria de receber uma carta assim, ó? Bendito, olha só, bendito seja quem? O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, assim, ele fala assim, nós fomos abençoados, né, com todas as bênçãos celestiais, que a gente não se apropria disso. Na nossa caminhada espiritual, nós temos que entender isso. Que Deus já nos abençoou com ricas bênçãos espirituais. É que para nós, ser abençoado é ver, é tocar. Nós queremos mostrar. E Deus fala, olha, o que o seu olho não viu, nem o seu ouvido ainda ouviu, e nem sequer o seu coração pensou. Essas são as coisas que eu tenho preparado para você. Aí você fala, o que é? Vive na presença dele, que ele vai ver. E ele fala assim, ó, porque Deus, olha que lindo, hein? Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua. Você já parou para pensar? Que Deus fala assim, ó, Loira, você é minha, eu te escolhi. Pensar, você é minha, eu te escolhi. Berenice, apesar de estar de verdinho aí, palmeirense, Deus te escolheu. Deus te escolheu. Deus escolheu Débora. Aí lá de cima fala assim, Robson, você é meu, eu te escolhi. Aí Deus fala isso. Então Deus fala para você, ó, ei, eu te escolhi. Mas escolheu para quê? Antes da criação do mundo. Aí você fala, peraí, isso aí já é demais, né? Como assim antes da criação do mundo? É todo um projeto. Porque Deus já existia
antes desse mundo existir, antes dos planetas existir, antes do sistema solar, tudo, Deus já existia. Então ele tem um projeto dele, ele nos escolheu para sermos pessoas diferentes, que andasse de uma maneira que ele orienta, que ele capacita, ó, tudo por ele, nele, para nós sermos irrepreensíveis na presença dele. Onde você estiver, no trabalho, na escola, em casa, onde você estiver, na ausência da esposa, do namorado, da mãe, do pai, do filho, da filha, onde você estiver, antes de você agir, você fala: Deus, obrigado, você me escolheu, estou aqui. É Deus antes. É Deus antes. Aí você vai entender esse propósito. Deus escolheu. E Ele sabe onde você vai estar. Ele vai precisar que você o represente lá. Nós temos que parar e começar a pensar por que Deus nos escolheu nesse sentido. Aí ele fala assim, olha, e as pessoas acabam entendendo errado esse negócio de predestinação. E ele fala assim, ó, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente em Jesus. Então ele fala assim, olha, Deus nos amou, em amor nos predestinou. Quer dizer, que é assim, então, o que é ser predestinado? E a gente tem que entender isso. Tem aí mais para frente, em outras partes, Deus gostaria que todos os homens fossem salvos. Tá? É bíblico, todos, literalmente todos, quantidade, todos. Porém, ele deixou em nós, assim, ó, a vontade de servi-lo, o prazer de servi-lo. Mas, ele gostaria que todos fossem salvos. E ele predestinou a igreja dele à salvação. Então, a igreja de Jesus Cristo já está predestinada à salvação, nesse sentido. E quem é a igreja? Que Jesus vai tocar, Jesus que fala a primeira vez em igreja, em Mateus. E ele que fala, ó, e sobre esta rocha, ele vai edificar a igreja dele. E as portas do inferno não prevalecerão. Então, a igreja de Cristo está predestinada à salvação. Nesse sentido. E nós não estamos falando aqui de religiosidade da igreja batista, metodista, assembleia, presbiteriana, não é isso. Nós nos agrupamos, Deus permite isso. A tribo de Israel eram 12 tribos. Nesse sentido. Mas um ia representar em termos de ação, de atitude. Um dos filhos. Mas Deus cuidava de toda a família de Jacó. Então é lindo você entender isso, que nós fomos predestinados a ser salvos, a vivermos a eternidade com Ele. E aí, não é isso, então estou salvo, eu posso fazer o que eu quiser. Não é isso que a Bíblia diz. Tanto que, em Apocalipse, ele fala assim, aos que vencerem, termina assim, quem tem ouvidos, ouça. Ao que vencer, acontece isso. Ao que vencer, acontece isso. Quer dizer, então, assim, eu não posso baixar a guarda nesse sentido. Uma vez salvo, sempre salvo. Não é isto. Se você fizer parte da igreja, deixa com Deus. A chave do céu está com Ele, com Jesus Cristo. E do inferno. É Ele. Através nem das suas ações, hein? Não tem nada que você possa fazer. Falando sério, não tem nada que você possa fazer para amar mais a Deus ou menos a Deus. Deus te ama da mesma maneira. Você não vai mudar o amor de Deus. Nesse sentido. Deixa eu corrigir. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. Ele te ama. Não é o fazer. É a motivação que te leva a fazer. Então é legal no livro de Éfeso, interessante você entender isso, né? Que a igreja é predestinada. A igreja. Tanto que ele fala assim, você pegar, quer ver? Ele está falando para a igreja, hein? Que nos escolheu nele, ele fala assim, em amor nos predestinou. Ele está falando com a igreja, a carta para os irmãos de Éfeso, nesse sentido. Tá bom? Se quiser levantar a mão e perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Ele no versículo 7 ele fala assim, nele, em Cristo,
nós temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Você sabe que em Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados, para que nós possamos realmente, Senhor, na presença dele, Senhor, eu pequei. E ele vai lendo o seu coração, ele sente a sinceridade e fala, ó, eu te perdoo. Ah, vá e não. Porque senão amanhã você volta, Senhor, eu pequei. Você já sabia. Por quê? Porque você não mudou seu coração. Você está emburrado, amarrado, não tem prazer de servir. Enquanto você não se libertar disso, e tiver você a intimidade com ele, você vai errando nas mesmas coisas, até você se libertar. Então, ele é em Cristo. E ele fala, nele nós temos, através do sangue de Jesus Cristo, a redenção, a purificação dos nossos pecados. E olha que lindo, versículo 9. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que se estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Você sabe o que é convergir? É assim, então, divergir é sai, cada um para um lado. Convergir é tudo para o mesmo ponto. E ele fala que tudo, sabe qual é o seu destino? Não é cartomante não. O seu destino é estar na presença de Cristo. É isso. O nosso destino é isso. E nós não precisamos esperar o dia da nossa morte para estar lá prestando conta. Já pensou numa lógica? Vou contar uma lógica para você. Pensa comigo. Você vai lá e diz, Senhor, eu pedi perdão. Senhor, perdão, pequei. E aí Deus sente a pureza do seu coração, a sinceridade do seu coração e te perdoa. E aí você continua vivendo agora assim, de uma maneira digna. Você vai, se esforça, ora para Deus, conversa com Ele todo dia. Você está ali sentindo a presença, Ele vai te abençoando, você vai sentindo o crescimento espiritual. Você foi embora, você morreu. É nesta hora que você deixa essa carcaça aqui, é nesse momento que você é encontrado digno de estar, de viver a eternidade com Ele ou não. É nesse momento que a gente deixa aqui o corpo e vai viver com Cristo. Então, não existe você depois ser julgado depois da morte. Você que está na presença dele constantemente. Você entendeu o que eu estou falando? Que a sua vida de santidade, de relacionamento com o Pai, de intimidade com Ele, te possibilita, assim que você deixar e cumprir, né, o seu propósito aqui que Deus reservou para você, valeu, vamos embora. Ah, mas a minha família vai chorar. Tomara, né? Mas vem. Acabou. Ninguém morre antes, nesse sentido. E aí fez o quê? Você foi encontrado digno de estar na presença dele. Acabou. Não tem mais assim um jeitinho. E Jesus explica isso lá em Lucas, hein? Bom, e aí ele fala de dispensação, né? Deus, algumas pessoas, eles entendem a Bíblia como dispensações. Assim, na administração do projeto de Deus, tem dispensações. Então, assim, lá em Adão, teve uma dispensação até a inocência. Aí depois teve uma outra dispensação. Então, ele fala assim, dispensação é a administração. Então, não interessa se você está entendendo que dispensação você está ou não, vou dizer assim, está tudo sendo bem administrado, o Paulo está falando. Olha, deixa mais ou menos assim, deixa para os teólogos tentar decifrar algumas coisas, mas Deus está no controle. É isso que ele está falando. E significa o seguinte, que na medida exata, tudo vai acontecer. No tempo certo as coisas acontecem. Isso é a ideia de dispensação, tá bom? Bom, aí o Paulo também, ele vai
tentar explicar isso para a gente, que todo o plano de Deus converge, une todas as coisas segundo a vontade de Deus, no tempo certo, da forma certa, em Jesus Cristo, que nos faz como todo plano do Senhor se concretizasse. Jesus, então, em Jesus se cumpre todo o plano. Então, tudo passa por Ele agora. Ele passa a ser o exemplo. E é no tempo certo. Ah, mas por que ainda não recebi aquilo? É no tempo certo. Ah, porque ainda não consegui aquilo? É no tempo certo. Por que ainda está acontecendo isso comigo? Ainda está faltando alguma coisa. E é você e Deus. Por que ela não recebeu ainda aquele celular bonitinho, cheirosinho? Mais ou menos assim. Por que a filhinha que não é relacionamento, é pessoal? E com Deus também é a mesma coisa. Por que você não recebeu ainda? Conversa com Deus, mais ou menos assim, tá bom? Então, está tudo administrado perfeitamente. Versículo 11, ele fala assim, em Efésios, ó, nele fomos também, o quê? Escolhidos, tendo sido predestinado conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quer dizer o seguinte, olha, você tem que viver de uma maneira feliz, espontânea. Olha que loucura que eu vou te falar. Você tem que ser feliz, viver porque você foi escolhida por Deus. Você tem que andar saltitante na rua. Por que você está feliz? Porque Deus escolheu. Você vai para trabalhar feliz, vou para a escola feliz, vou para o mercado. O pessoal olha para você e está feliz. Porque eu sou escolhido. E eu tenho que viver feliz. Ele me escolheu para que eu viva de uma maneira que honre a Ele onde eu estiver. Literalmente agora, Ele fala sobre você. E tudo que você fizer é para o louvor da glória dele nesse sentido. Né? Mais ou menos assim, se fez alguma coisa, os anjos não falam assim, ô glória! Não é isso? Você faz algumas coisas, vamos pensar assim, ó, o anjo fala, ô glória, ô glória, glória. Ó, os anjos falando tudo que você faz. Deve ser lindo, hein? As regiões celestiais, hein? Tá lá cozinhando, feliz da vida, ô glória. Tá lá correndo, fazendo, ô glória, praticando esporte, tá lá no trabalho, ô glória. Onde você estiver, tu se estiver fazendo, pensando, o anjo, glória, glória. Tem que ser assim? Tem que ser assim. Escolhidos para o louvor da sua glória. Tem até um louvor assim, né? Para louvor de sua glória. É corpo e família, não é? Cantamos quinta-feira no culto, não foi, Jana? Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer. Estou pedindo para desligar aqui o microfone. Bom, então, não é? Essa música é linda demais. Para louvor de sua glória, vem, Senhor, minha história escrever através das nossas vidas, seu querer. Cumpra em nós os seus planos, vem, Senhor. Essa ser final é difícil, né? Vem, Senhor, fica de ladinho aí. Quando der autorização, você vem e atua. A gente tem que aprender, certo? Bom, enfim, aí, ó, só para a gente adiantar rapidinho, ela fala assim, ó, quando vocês ouviram, quando vocês no quê? Você tem que ler isso. O apóstolo Paulo está falando, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho, está ali, ó, entre vírgulas, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo
com o Espírito Santo da promessa. Ei, peraí. Quer dizer então que eu sou batizado do Espírito Santo? Vamos ler de novo. Mas não dou uns... Entendeu? O costume. Vai a palavra. Ó. Quando vocês ouviram e creram. A palavra do evangelho, a palavra da verdade, o evangelho que o salvou. Quando você viu e quando você ouvir e crer nesse relacionamento íntimo e pessoal com Deus, você é selado. Você é batizado. E o diabo fala, ixi, agora vai ser difícil penetrar esse coração. Ele não vai desistir, o diabo. Ele vai te cercar de todas as maneiras para você colocar em dúvida se você crê ou não, ou se você só ouviu. Mas olha, quando você ouviu e creu, vocês foram selados em Cristo com o da promessa. Quando você ouviu, está escrito na Bíblia. Aí, você creu? O Espírito Santo selou você. É pessoal. Mas eu não sei se eu criei ou se só ouvi. Aí, nós temos que sentar, orar, bater um papo com Deus, deixa a palavra falar com você, deixa o louvor. Cada louvor que você escuta, ele está tentando penetrar no seu coração, para você sentir a presença dele. As palavras que ele manda para você, para mim, para nós, para você sentir que ele está falando com você, que ele está cuidando. Nós vamos pegar exemplos bíblicos. Olha, mas quem é que já passou por isso? Eu não sei. Vamos ler a Bíblia. Você vai ver que você não tem o privilégio de estar passando por aquilo, só você não. Já passaram, já deram a diretriz. E ele fala assim, ó, você é o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua. Se você creu, o Espírito Santo entra, batizou você, começou a habitar em você, e aí vai ser uma luta que ele vai explicar, né, em uma outra carta. Eu não entendi muito bem essa carta que você escreveu para os nossos irmãos lá em Éfeso, não. E aí ele escreve uma outra para os Gálatas. Ele vai falar o seguinte, vem cá, o miserável, vou tentar explicar de outra maneira. Ele fala assim, ó, andai em espírito. Gálatas capítulo 5, lá, e 5:22. E não satisfazeis o desejo da carne. Porque a carne e o espírito lutam entre si para que você não faça o que for do vosso querer. Então, assim, o espírito, a carne, vamos lá, vamos zoar, vamos pular. O espírito vai glorificar a Deus? Então vai. Não, vamos lá conversar, vamos lá passear. Aí o espírito fala, vai glorificar a Deus? Então vai. Essa é a luta. Só que o glorificar a Deus, muitas vezes, o prazer não é o físico, é celestial, é diferente. Imagine, Rob, você vai correr uma maratona, 42 quilômetros. Os caras fazem em 2h30. Eu gastei quase 5 horas para fazer, cheguei acabado, só 10 anos atrás. Eu desisti, foi a minha primeira e última. Fui me arrastando, mas fui. Mas é o seguinte, mas aí você chegou aqui lá, aí chegou lá, no final da corrida, despedaçado. Fisicamente, acabou a energia. Sente nada mais. É o físico. É o físico. Aí você dorme, se fortalece de novo, aí gasta energia, assim. A presença de Deus é diferente. Está lá. Você vai se alimentando de Deus, você vai querer. Vamos dar uma corridinha, vamos correr os 42, mas se prepara melhor, alimentação. Então, assim, é possível, mas é diferente o prazer. Nada substitui. Nós temos que
que entender isso. Nada substitui o prazer de servir a Deus, sabe? Deus fala assim, ó, vem lá, faz aquilo por mim. Você vai lá e faz. O pai fala, obrigado, filho. Aí Deus fala, obrigado, filho. Você não fala isso para sua filha? Obrigado, filha. Obrigado, filho. É que às vezes demora, não faz nada os caras, você tem que puxar a orelha toda hora. Você tá numa fase, você quer falar um obrigado, né? Quer ou não quer? Você quer falar um obrigado. E nós com Deus? E nós com Deus, não é? Mas fica firme aí. Se você ouvir e crer, batizado és. É a garantia. Passaporte. E ele fala, e por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas. Ele fala assim, e quando você entende que o Espírito Santo habita em você, a sua mente começa a ver nas pessoas tudo de bondade, tudo de bom. Você acredita que as pessoas são iguais a você. Às vezes você não acredita, por que ela não fez aquilo? Porque nós queremos acreditar que nós somos assim, o ser humano. Nós queremos julgar nós somos o exemplo. Mesmo o cara que não é filho, que nunca sentiu, que nunca creu, só ouviu. Mas como é que você vai saber? Ele está falando isso, olha. Aí o Paulo fala assim, olha, eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor e no amor que demonstram para com todos os santos. Assim, quando você crê, você demonstra amor e respeito por todos os santos. Você se iguala a todos, assim, você respeita todos, porque cada um está no seu momento, se descobrindo, se encontrando, e na intimidade com Deus, conversando com Ele para, olha, como é que eu sirvo melhor? Como é que eu sirvo melhor? É isso que ele está falando, né? Bom, e aí ele fala assim, ó, então eu oro por vocês, oro para que Deus continue trabalhando no coração de vocês e unindo vocês assim. E ele fala, eu peço que o Deus, o nosso Senhor Jesus, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E ter esse espírito de sabedoria e revelação te coloca em alerta, sabia? Porque assim, Deus ele mostra pessoas através de sonhos, se revela através de sonhos, através da palavra. E você tem que orar por essas pessoas. Como se fosse intercessor delas, que estão passando por situações, aperfeiçoamento, aprimoramento. E o nosso reino é assim. E enquanto você não entrar, se apropriar dessas dicas que o apóstolo Paulo está dando, em vários livros que outros apóstolos também dão, a gente fica tomando leitinho, sabe? Mamãe, esquenta o leitinho no micro-ondas para mim. Sabe, esquentando o leitinho. A gente está assim ainda. E o apóstolo Paulo fala, ó, eu peço a Deus que continue, que dê sabedoria para vocês. Por quê? Porque estavam entrando falsos profetas, falsos apóstolos na igreja, fazendo com que as pessoas... É isso mesmo, está escrito? E aí, como as pessoas têm mestrado, doutorado, não sei de onde, as pessoas, acho que ele conhece mais. E na verdade ele não conhece mais, é que ele leu mais que está escrito ali. E o próprio Espírito vai lá e te revela no momento certo. Bom, enfim, ele fala assim, ó, é muito linda essa parte que ele fala, eu oro também, olha que lindo ele vai falar, eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Que olhar com os olhos do coração. Ele fala assim, eu olho para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Quer dizer,
que está falando assim, olha, eu gostaria tanto que você continuasse acreditando na transformação dos próximos, do seu próximo. Eu falei, eu vou orar para que você tenha sabedoria, para que você entenda que Deus quer que o outro também se salve, mas que ele está num outro processo de crescimento, de transformação, talvez diferente do seu, porque cada um tem o seu tempo de aprendizagem. Você que é professor, que está numa sala de aula, você vê que você explica uma coisa, quem está mais atento entende mais rápido. Não é que o outro não entendeu, que o outro nem ouviu, ele foi olhar para você quando você acabou a frase. Aí ele perdeu todo o início. E aí você tem que parar. Quem entendeu? Aí 5 vão levantar a mão. Então, deixa eu explicar de novo. Então, papá. Aí quem entendeu? Aí mais 5 levantam a mão. E você lá atrás, vai, lê você então. Aí você inverte, lê aí. Nesse sentido. Né? Aí porque está escrito lá, você foi falando e as pessoas vão ouvindo, estão com 1000 coisas na cabeça e as crianças também, os adolescentes também. É igual aqui e escola. Então assim, para você olhar com o coração, que os olhos do seu coração continuem aí, entendendo que Deus está no controle de tudo, tá bom? E eu quero encerrar dizendo o seguinte, ó, que é a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa graça. Então, assim, a atuação de Deus vai nos dar força para nos manter firmes, buscando a presença dEle, sendo referência, que as pessoas vão olhar para você e você vai continuar pedindo sabedoria, discernimento, acreditando que a palavra não está mais só na esfera do ouvir, que ela penetrou no seu coração, que você crê, que o Espírito Santo está em você, que você já se libertou da culpa, do poder do pecado na sua vida e você procura sempre acertar. Falando com Deus todos os dias. Essa é a ideia do apóstolo Paulo. A esperança de que Deus está nos renovando a cada dia e quando Ele te chamar, você seja encontrado digno de ir para o céu. Essa é a nossa missão. Amém? Deus abençoe vocês e continue falando no seu coração através dos louvores, através da palavra de Deus, porque Deus te ama e Deus me ama também e quer a gente na presença dEle, tá bom? Deus abençoe vocês.